Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos lá para mais um videozinho do nosso de capítulo aí da nossa Páginas da Vida. Como diz um ditado, quem nasce, como é que é? Pobre é igual prego, nasceu para levar na cabeça, né? Então todo mundo que não teve a sorte de nascer com o fiofó virado para a lua já passou por muitos perrengues na vida, né? E comigo não é diferente, porque eu nasci pobre, passei sim, já vi, já passei junto, já presenciei muitos perrengues dos meus pais, que independente de qualquer coisa, eu tenho muito orgulho dos meus pais, porque apesar de ter saído de casa muito cedo, muito nova, ter colocado o pé no mundo para tentar fazer a minha vida diferente, eu presenciei muitos perrengues que os meus pais passaram. E um deles foi o dia que caiu uma tromba d'água lá em Monsuaba. Nesses primeiros capítulos vão ter tudo de Monsuaba, que é são as minhas lembranças mais distantes, tá? Então eu vou sempre deixar no título Monsuaba, tá? Caiu uma tromba d'água numa bela noite. Meu pai estava trabalhou a vida inteira numa empresa chamada Serveng Civil San, e na época a empresa levou todo mundo para trabalhar em Monsuaba porque estava ali o ponto onde eles estavam abrindo a autoestrada que liga Rio de Janeiro a São Paulo, que chama Rio Santos, uma autoestrada inclusive muito perigosa, né? Então a empresa ela levava as famílias dos funcionários e muito próximo à montanha onde eles estouravam as dinamites para abrir espaço para passar a estrada. Inclusive, cada dinamite que explodia, menina do céu, lembro como hoje, balançava, chacoalhava tudo, parecia que a casa ia cair em cima da gente. Eram casinhas de madeira, sabe? Que hoje em dia eu acho a coisa mais fofa do mundo, mas na época eu tinha um medo daquelas casas. E aquelas casinhas de madeiras não são tão frágeis como muita gente pensa, mas, né? Dinamites estourando muito próximo dali, balançava tudo. Nessa noite caiu um temporal. Lembro da minha mãe falar que foi uma tromba d'água, que acho que é quando chove, 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 sem parar até alagar tudo, né? E, é claro, alagou todo o acampamento. Era assim que meu pai se referia, acampamento, porque aquelas casas eram levantadas ali para os funcionários enquanto estavam trabalhando naquele ponto ali, e depois desmontava-se tudo, é tipo cigano, desmontava tudo quando terminava a obra e montava em outro lugar. Gente, alagou tudo. Eu não tenho muitas lembranças desse dia. Eu não tenho, na verdade, eu não tenho lembrança nenhuma daquela noite. Eu creio que eu estava dormindo. Eu era criança, né? Criança, bichinho inocente. Eu devia estar dormindo enquanto minha mãe passava pelo perrengue, porque a água subiu mesmo. Subiu mais ou menos um tanto assim, se é que eu me lembro bem das marcas de lama que ficaram nas paredes das casas. Era lama que não dava, que não acabava mais. Eu sei que isso não é um perrengue que só pobre passa, não. A pessoa pode ser multimilionária, basta ela estar morando numa zona meio que de risco que acontece. A gente viu aí, né, recentemente, o que trombas d'água causaram, inclusive e mesmo nesse mesmo lugar, as regiões ali de Angra dos Reis, né, que mansões inteiras foram devassadas pela lama, hotéis caríssimos, hotel de luxo, pousadas de luxo, enfim. É a fúria da natureza, né? O homem brinca com a natureza e paga o preço. Cara, eu lembro que era mutirão, uns ajudando os outros a limpar. Tipo, vinha uma turma limpar a casa da minha mãe, aí aquela mesma turma, depois que limpava aquela casa ali, ia pra casa do outro, limpar do outro, porque era muita lama, muita gente perdeu tudo. Mas isso aí é o de menos. O pior, pelo menos pra mim, que era uma criança, eu tenho pavor de bicho peçonhento. Seja com perna, sem perna, animal ou
humano. E sim, tem humano peçonhento, sim. Se você não acredita que existe o bem e o mal, é porque você não foi vítima do mal ainda. E eu desejo que você nunca seja, tá? Porque só quem já foi vítima do bicho humano peçonhento sabe como que pode fazer mal. Lembro que no dia seguinte, depois da casa já toda limpa, minha mãe dava pensão para os gringos que trabalhavam na construção da usina nuclear de Angra dos Reis na época, e ficou tudo devassado, tudo arregaçado de lama. Minha mãe sempre muito trabalhadeira. No dia seguinte que tudo passou, já estava tudo mais ou menos no lugar, estava todo mundo ali assistindo televisão. Eu acredito que era no quarto que a gente estava vendo televisão, porque eu me lembro de estarmos em cima de uma cama, né? Aquele monte de menino, porque minha mãe teve 10 filhos. Na época, meu irmão Lu era rapazinho, devia ter, sei lá, seus 17, 18, 19 anos. Eu era pequenininho, eu devia ter 5, 6 anos. Era uma escadinha, né? Eu sei que estava todo mundo ali em cima da cama ou das camas. De repente, minha filha, uma cobra coral sai como quem tivesse no habitat dela, de debaixo da cama. Olha o livramento. Acredite se quiser, naquela época eu adorava brincar de baracama. O lugar que eu mais gostava de brincar era debaixo das camas, porque para mim era cabana. Eu fazia as camas como se elas fossem minhas cabaninhas. Eu brincava lá de baracama. Já pensou se eu entro debaixo daquela cama e aquela cobra coral me pica? Eu acredito que era uma cobra coral. Era uma cobra, eu lembro, devia ter mais ou menos 1 metro de comprimento e ela era grossa assim, e ela era preta e vermelha, preta, vermelha e branca. Menina do céu, mas voou menino pra tudo quanto é lado. Tinha cobra, gente, pra tudo quanto é lado. Eu lembro que no dia seguinte, a nossa vizinha, que acaba se fazendo amizades, né? Então minha mãe era muito amiga de uma outra mulher, de outro funcionário da empresa, que era a Cotinha, e uma outra mulher de outro funcionário da empresa, que era a Detinha. Eu lembro que eu era o xodó da Detinha. A Detinha, os filhos dela já estavam tudo criado, mais ou menos, né? Sei lá, 16, 17, 18 anos, e eu era pequenininha, então nossa senhora, ela me amava, me adorava. Tocou a campainha, peraí. As crianças chegaram aqui. Então, a Detinha, eu não lembro, o filtro dela estava no chão. Não sei se é porque ela acabou perdendo o armário onde o filtro ficava em cima. Eu sei que o filtro estava no chão. E adivinha o que tinha enrolada no pé do filtro dela? Outra cobra coral. Igualzinha a cobra que saiu debaixo da nossa cama. Gente, você tem noção do terror que é viver uma enchente? Olha, eu tenho certeza que eu só não lembro do terror que foi a madrugada, já que a tromba d'água caiu de madrugada, porque eu era criança e estava dormindo. Então, tem coisas na vida que a gente nunca esquece, né? E isso é uma lembrança que, apesar de pelas metades, tá sempre aqui, ó, na minha cabeça. Vira e mexe, às vezes quando eu começo a lembrar da minha mãe, do meu pai, da minha infância, eu já falei pra vocês que eu não tenho frustração, que eu não tenho nenhum tipo de revolta. Eu já tive um pouco de mágoa com meu pai a partir da minha adolescência, mas que graças a Deus, com a minha ajuda, com a minha vontade, Deus me libertou disso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Me perdoar e perdoar o meu pai. E inclusive eu tenho uma coisa bacana para contar para vocês, mas vai ser num outro vídeo, não dessa playlist aqui, tá? Enfim, graças a Deus nós nunca mais vivemos uma situação parecida. Depois que aconteceu isso, eu não sei se tem a ver, mas eu acredito que sim. Depois dessa enchente, a empresa passou a pagar um aluguel para o meu pai de uma casa. Eu não lembro mais exatamente por quê. Eu sei que minha mãe ficou grávida e ela foi a gravidez do meu irmão caçula, que é o Aerta. Ela passava muito mal, ela tinha pressão alta, ela inclusive ela teve eclampsia.
e eu não lembro exatamente o porquê, mas a empresa passou a pagar um aluguel para o meu pai e a gente mudou para a mesma cidade, Monsuaba, só que do outro lado do rio, se eu não me engano, tinha um rio que meio que dividia os bairros, vamos dizer assim, e era uma casa muito boa pro nível de vida que a gente vivia. A gente saiu de uma pobreza para ir para riqueza, vamos dizer assim, porque era uma casa muito boa, com banheiro, ó, pra você ver, né? Naquela época, ter banheiro em casa, banheiro grande, se eu não me engano, eram 5 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, um terreno enorme, que era uma chacrinha. Eu lembro, era muito gostoso, porque ali tinha pé de goiaba, tinha bananeira, tinha abacate, a gente subia, eu e meus irmãos que pareavam a idade comigo um pouquinho maiores do que eu, Gilson, Luiz, o neném não, que o neném era pequenininho, Lalado, a gente subia lá no topo dos abacateiros, minha mãe e os outros ficavam embaixo segurando os lençol assim, ó, a gente jogava os abacates de lá de cima e eles aparavam o abacate para ele não cair no chão e estourar com o lençol. Ai, que tempo bom! Ai, como eu queria voltar em Monsuaba. Teve uma época que eu tava quase indo, aí me desencorajaram. Ai, acabou, que ele não tem mais nada, que não sei o quê, porque a praia é poluída, que não sei o quê, mas não interessa, eu quero voltar sim. Eu quero voltar, porque tem lembranças muito bacanas dali. Então, ó, esse é o videozinho de hoje, contando um pouco das minhas lembranças, da minha vida, que eu costumo falar pra vocês, ó, e é a mais pura verdade. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, são lembranças que eu não sei se é porque eu era muito criança, eu não tinha noção dos perrengues que os meus pais passavam, mas são lembranças que é gostoso fazer uma volta no túnel do tempo e lembrar. Foi um período muito bacana da minha vida e esse não é ainda o último capítulo da sessão Monsuaba não, tá? Eu aprontei muito na hora de ir embora de Monsuaba e nós vamos ter aí pelo menos mais 2 capítulos de coisas que eu lembro bem no período de Monsuaba, lembrando mais uma vez que eu estava aí com 5, 6 anos, e aí a gente parte de Monsuaba para São José de Ubá, tá bom? Ó, beijo da Cacau, fiquem todos com Deus, eu espero que vocês estejam gostando de conhecer um pouquinho da minha história. Se você quiser contar também aqui nos comentários alguma partezinha da sua história, se você esteve neste lugar, Monsuaba, né? Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber, tá bom? Ó, fiquem todos com Deus, não esquece de clicar no joinha se você estiver gostando, para me animar a continuar com o nosso livro-vídeo. E se você não estiver gostando, clica no negativo. Mas clique em alguma coisa, porque é muito importante que o vídeo seja avaliado. O YouTube dá muita importância para isso, tá bom? De novo, um beijinho. Agora eu vou embora. Fui. Tchau, meus amores.